da Folha do Norte, estamos aqui na casa de uma das famílias mais tradicionais de Bandeirantes, a casa do seu Edson e Elizabeth Corder Cajuari. Quem está nos recebendo é a Kellen, ela que é fisioterapeuta, trabalhou muitos anos aqui em Bandeirantes e agora ela fixou residência em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Kellen, muito obrigada por receber o Folha do Norte e a gente queria saber um pouquinho, Kellen, sobre a sua trajetória. Você que deixou Bandeirantes, né, ficou muitos anos aqui atuando na área de fisioterapia e depois agora você está em Balneário Camboriú, né? Então poderia contar um pouquinho pra gente sobre essa tua trajetória? Eu já estou 22 anos aí nessa caminhada, né, de formada. Montei meu consultório em 2004 em Bandeirantes, assim que eu me formei. Passei um tempo só morando fora, que eu tive uma outra experiência muito boa. E depois logo já comecei a atuar aqui na área da estética, facial, corporal, acupuntura e sempre a fisioterapia geral também. Sempre quis a área da estética, né? Mas com o tempo eu não fui me sentindo mais realizada. Eu não era o problema da área, que eu não gostava das coisas, procedimentos, tanto que sempre que vinham cursos eu fazia, eu sempre me atualizei muito, sempre assim fui fuçada, vinha coisa nova, eu gostava de trazer coisas novas, né? Mas eu não fui ficando mais contente. Então eu fui mais pro lado daí de cuidar das pessoas, como a minha área é ampla, e acá também o cuidado, a reabilitação da pessoa. Então eu busquei a ir para esse lado. Eu fui abandonando a estética e comecei a ir com os cuidados. Como eu tinha tudo, né, já tudo assim comigo, que eu já tinha pós-graduação em acupuntura, a fisioterapia, eu fui unindo todas as coisas que eu tinha de melhor para eu poder ajudar no cuidado da pessoa. E foi isso que eu comecei, pro lado terapêutico. Ou seja, uma questão sua pessoal, você acabou, né, desenvolvendo melhor o seu lado profissional. Exatamente. Foi assim que eu também tive que me redescobrir, porque eu fui detectada nesse momento que eu fui com o transtorno bipolar. E disso aí, então, eu tive que, ao mesmo tempo, me reconstruir uma nova Kellen, saber lidar com a nova Kellen, e mais o lado novo um novo caminho que eu estava, né, querendo percorrer, que eu percorro até hoje, né, que é o lado do cuidado. Então, eu tinha que dar um enfoque em mim, do meu cuidado pessoal, mental, principalmente, né, e depois, quando ajustando, né, porque isso a gente ajusta diariamente, ajustando tudo isso da bipolaridade, daí você vai aprendendo a lidar com as coisas, tendo mais qualidade de vida, né? Eu falo assim, é uma condição que eu tenho, mas eu aprendo cada vez mais a lidar com ela, a conviver com ela, conviver para eu também pôr em prática na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Quando você teve o diagnóstico da bipolaridade, como é que você recebeu essa informação? Olha, eu estava num momento tão fora de mim que, assim, eu nem cheguei a nem pesquisar sobre. Eu simplesmente fiquei um tempo para eu e a psiquiatra acertar o medicamento. E ir vivendo, mas daí com isso eu fui fazendo, né, todo o trabalho psicólogo e toda a análise de que eu fui detectada em 2018, mas eu já tinha isso lá, ó, de tempos atrás. Por isso que eu tinha muitas instabilidades, né? Então, hoje, cada vez mais, eu cuido muito de mim. Você se reconhece mais? Me reconheço mais, cuido mais de mim, primeiro, dou prioridade para mim, para eu poder cuidar dos outros, que é o que eu gosto, que eu faço com amor mesmo. É assim, eu me dou dessa forma, do meu coração, vai assim, eu trato a pessoa como se eu estivesse me tratando. Sempre me coloco no lugar da pessoa. Né? Tipo, a partir de um atendimento, desde o momento do WhatsApp, que a pessoa me procura, eu trato ela como eu gostaria de ser tratada, que é um tratamento humanizado, ser escutada. As pessoas querem falar do problema, elas não querem só saber o valor da sessão, elas querem
falar, olha, tá acontecendo isso, dependendo eu ligo, falo, conta um pouquinho dessa história, o que tá acontecendo? Porque geralmente as pessoas já vêm direto assim, oi, tudo bem? Preciso fazer fisioterapia, qual o valor? E, na verdade, o que você quer, você precisa conhecer a pessoa. Eu preciso abraçar essa pessoa, porque ela já tá... Pra dar um resultado, né? porque eu gosto de trabalhar com resultado. Então, assim, ela já vem a mim já lesada, querendo ou não. Então, a primeira coisa, eu sempre gosto de perguntar o nome, se eu não acho o nomezinho ali no WhatsApp, eu pergunto o nome, se tá tudo bem, né? O que especificamente, né, ela tem, qual o problema, o que está acontecendo, conta um pouquinho da sua história, porque daí sim, eu escutando a voz dessa pessoa, eu vou saber lidar com ela, de certa forma, vou acolher ela, né? O tipo de tratamento, né? A forma como você vai trabalhar. A forma como eu vou lidar com ela. E eu também gosto de explanar a hora que eu estou falando, justamente para ela já ir tendo a visão do que ela vai receber quando ela chegar comigo. Então, eu sempre gosto de falar, olha, eu faço vários tipos de tratamentos, né, que desde acupuntura, que é uma agulhinha bem fininha, que ela não dói, porque realmente não dói, é só saber, né, os pontos certos, como colocar. E se ficar doendo, eu vou retirar. Então eu gosto de uma explanação assim bem minuciosa para a pessoa, tipo, tô sentindo que eu tô lá, tô recebendo isso, aquilo, então eu vou ser bem cuidada. Agora, Kelly, você escolheu o Balneário Camboriú, né? O motivo de você ter escolhido Camboriú? Nossa, então isso aí foi muito doido, porque eu falo que eu não escolhi. Eu nunca imaginei que eu moraria em Balneário Camboriú. Eu fui realmente, assim, acho que designada por Deus, e foi realmente desta forma, porque eu tava num período que depois, assim, eu sempre fiquei em altos e baixos da minha vida, por um bom período, tava num período bem deprê, bem baixa mesmo, do meu transtorno, e nisso eu fui passar um aniversário meu em Balneário Camboriú, e eu sempre ia sozinha, e fui, pedi uma folga no meu trabalho, que eu tava em Londrina. E nisso eu fui, no dia do meu aniversário, ver o sol nascer. Que eu gosto da manhã. Nisso eu passei por uma senhorinha e ela me deu bom dia. E eu falei bom dia. E ela só olhou pra mim e só falou assim, nunca deixe de sorrir. Eu falei, pois vim agradecer que hoje era em 2021, agosto de 2021. Hoje eu estou completando 40 anos, está um dia lindo, Deus, né, tá nos recebendo logo na manhã dessa forma. Eu posso fazer uma oração para você? Eu falei, pode. Nós estávamos de máscara ainda, estava na época da pandemia. E ela fez uma oração linda para mim, que eu, durante todo esse tempo da oração, eu chorei. E foi ali que eu vi tudo, assim, que eu tinha que mudar. Foi ali, realmente foi ali. Você percebeu, falou assim, nossa, eu preciso... Foi ali. Ali, a partir dali, foi um passo que eu dei adiante. E foi isso, 10 de agosto. 22 de setembro, tava eu, meu carro, minhas roupas sem mala, minha bicicleta desmontada lá dentro do meu carro. O carro até aqui de coisas. Peguei a estrada e fui sozinha, pra recomeçar do zero. Você saiu de Londrina e foi pra lá? Saí de Londrina e fui pra lá. E como é que foi, assim, o seu começo? Porque, na verdade, você deu um giro de 360, né, na sua vida. Olha, eu acho que foi bem um momento eufórico do meu transtorno. Porque eu não sei se Kellen, teria a coragem de ter feito isso. Apesar que, sei lá, eu nem sei. Eu sei que eu cheguei lá, eu me senti perdida. Eu me senti totalmente perdida. Falei, o que eu vim fazer aqui? Né? Por quem colocou toda a mala, né? Eu coloquei todas as coisas e fui embora. Eu tinha lugar pra ficar, né? Lógico, uma coisa, né, mais fácil no caso. E cheguei lá, comecei a distribuir 50 currículos. Comecei a fazer trabalho voluntário na praça, de acupuntura. Nisso fui conhecendo uma pessoa ou outra. Como tava época de pandemia ainda, tava difícil o atendimento presencial. Então eu não conseguia paciente. Nossa, foi difícil então. Foi. E daí eu falei, eu vou entregar currículo em hotel, porque lá tem um monte de hotel. Entreguei o currículo no hotel, já me pegaram como recepcionista. Eu falei assim, mas eu nunca trabalhei como recepcionista. Mas eu aprendo. Se vocês tiverem paciência, eu aprendo. E foi dessa forma. Eu era xingada pra caramba lá, porque eu não sabia fazer nada.
né? Mas eu aprendi. Eu aprendi desde fazer um check-in, um check-out, muita conversação com o público, a ter muita resiliência, muita paciência. Porque as pessoas chegavam lá, eu estou pagando, eu quero entrar agora. E você tem que sorrir, você não pode xingar, você não pode falar nada, porque o cliente em primeiro lugar. O cliente tem razão. Só que, ao mesmo tempo, também era muito recompensada, porque as pessoas chegavam lá nervosas, né? E depois, no outro dia, já vinham com presente, chocolate, pedindo desculpa, né? Que era no calor da emoção. Eles chegavam lá dezembro, pós-pandemia, praticamente. Cansado. Pós-alargamento da orla de Balneário. Então, todo o Brasil, todo mundo queria conhecer Balneário. E eu lá de recepcionista de hotel pela primeira vez na vida. Pensa, mas foi uma experiência surreal. Eu fiquei lá só pelos 3 meses mesmo. Trabalhei dezembro, janeiro, fevereiro e março. E depois eu fui atrás do meu objetivo, da minha profissão, né? E nisso eu fui fazendo aula de beach tênis na orla toda para conhecer as pessoas, fazendo o meu network. Ali eu fazia o meu network. E as pessoas iam indicando meu trabalho, eu ia atendendo, né? Também comecei a fazer trabalho voluntariado na Secretaria da Pessoa Idosa, de acupuntura. Dali eu consegui dar aula numa escola profissionalizante, também na parte que eu tinha um entendimento de drenagem linfática, massagem relaxante. E assim foi indo. Daí eu atendia também nessa escola, depois em coworks, que eu não tinha sala ainda, atendia domicílio, e assim foi indo. Foi crescendo, foi galgando, você foi galgando e foi... Até que teve um momento que eu tive que alugar uma sala. Eu tinha medo de tomar essa iniciativa, porque né, você assumiu um aluguel em Balneário Camboriú. E Deus me mostrou ali uma sala, aluguei, pela primeira vez tomei essa iniciativa e foi indo. Agora, me diz uma coisa, você foi homenageada pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Você recebeu a moção de congratulações pelos seus relevantes serviços, né? Pelo vereador Alessandro Teco. Agora, Kelly, o que você sentiu? Porque você não esperava. Nossa, jamais esperava isso. Eu nem sabia a suma importância que é você receber uma moção de congratulação. Então, assim, eu ainda falo que eu estou meio anestesiada ainda de tudo isso, de todo o ocorrido. Só que eu sei tudo que eu percorri e tudo que eu faço. E eu sei que eu sou muito idônea, muito correta. Então, assim, é merecedor. Só que eu consigo enxergar isso hoje, né? Assim, consigo... Tem hora que eu falo assim, nossa, mereço tudo isso, mas eu sei o tanto que eu percorri. Sim, e até porque os trabalhos, né, voluntários, né, porque você se doa, se doou, né? Não é simplesmente para você fazer o seu network, não, você... É o que a gente estava conversando antes, né? Ou seja, todas as pessoas com quem você conviveu, elas trouxeram alguma coisa para você também. Não, eu falo que o que é gostoso do meu trabalho, hoje eu não sinto trabalho. Hoje eu sinto assim, a hora que eu vejo já acabou o dia e foi um dia gostoso, porque faz parte da minha rotina eu ir lá, cuidar das pessoas, conversar com as pessoas. E eu aprendo muito com elas. Eu falo que o meu maior assim, troféu de tudo isso, né? Eu falo que primeiro de tudo é Deus que direciona e segue comigo toda a vida. Em segundo lugar, minha família, que me dá o maior apoio. Eu tenho um berço de ouro. Isso aí eu tenho um legado, assim, que é o que eu vi em casa, simplesmente eu sigo. Né, eu dou muito valor para os meus pais, né, pelo legado que eles passam pra gente. Então, eu acho que tudo isso fortalece, né? Eu ter todo esse apoio, essa rede de apoio, né? Ter as minhas irmãs, sobrinhos. Então, assim, isso me fortalece mesmo eu estando, né, a quilômetros de distância. Né? Na sua avaliação geral, né, assim, para você deixar um recadinho aí pro pessoal, né, principalmente questão, né, da sua, né, como, né, essa questão toda da vida profissional, o pessoal que tá saindo até inclusive do mercado de trabalho ou quem já está, né,
para falar um pouquinho sobre isso, seu recadinho a respeito disso, e a questão também, né, a questão da bipolaridade, da necessidade das pessoas buscarem se identificarem de alguma maneira. Eu falo assim, eu tive a oportunidade eu comecei a fazer turismo. Então eu tive a oportunidade de parar, que eu não gostei. E tive a oportunidade de recomeçar a minha faculdade de fisioterapia. Mas hoje eu falo assim, que eu trabalho, não que eu não trabalhei com amor todos os anos que eu me dediquei, mas hoje eu sinto que eu trabalho com o meu fundo do meu coração e estou realizada. Eu sinto realização no que eu faço mesmo. Eu dou ali a minha alma, eu dou toda a minha energia durante o atendimento, sabe? Eu me concentro naquilo, eu faço toda uma preparação para aquilo. Então, às vezes, se você não tá feliz com aquilo, vai procurar o que te faz feliz. Para e recomeça. Né? Nunca é tarde, é para você recomeçar. Eu comecei há 4 anos atrás, do zero, em todos os sentidos da minha vida. A nossa vida, ela é um construir diário. É um diário. Cada hora a gente tá de um jeito. Eu falo, eu tenho uma condição. E eu acho muito interessante até você me falar sobre isso, porque eu não tenho nada assim, nada me abala eu falar que você é bipolar e tal. Tem pessoas que têm receio, né? Tem pessoas que têm receio, pra mim não. Cada vez mais eu aprendo. Hoje eu estudo sobre a bipolaridade, eu leio muito sobre a bipolaridade, coisa que eu não fazia e nem fiz quando eu tive o diagnóstico. Então hoje cada vez mais eu me compreendo para eu ter uma qualidade de vida. É o que você busca e o que você passa para que eu passo, entendeu? Hoje o que eu passo para meus pacientes é a credibilidade. Eu gosto de passar com credibilidade. Sim. Então o que eu passo para eles é uma vida que eu vivo. Eu faço por mim primeiro, eu cuido muito bem de mim primeiro, fisicamente, emocionalmente. Eu me trato primeiro para eu estar bem, para eu cuidar da pessoa. Porque senão a pessoa vai sentir que eu não tô bem. Porque não adianta, né? Porque se você transmitir, porque não tem como, né? Você tá trabalhando ali, falando, simplesmente por falar, qual o resultado que isso vai dar pro paciente? Não adianta só eu ali agir como um robô, né? E não conseguir passar uma leveza para aquela pessoa, passar uma energia. Hoje eu acho que as pessoas sentem muito isso. Né? Eu falo assim, eu sinto muito quando eu estou atendendo, se a pessoa tá ali mais para baixo, se ela tá precisando dar uma relaxada, se ela tá precisando, ela tá num momento de exaustão, porque o corpo fala, as dores que a gente tem... É o corpo falando. É o corpo falando, vamos prestar mais atenção em mim, vamos se cuidar mais, né? Então assim, eu falo assim, nunca desistir mesmo e assim, a hora que tiver que recomeçar, recomeça, né? Você tendo saúde, agradecendo agradeça mais pelos poucos passos que você tem, assim, né? Agradecer mais e reclamar menos. Reclamar menos. Infelizmente as pessoas hoje reclamam muito e não agradecem pouco. Não adianta reclamar, não adianta, né? Então eu acho que assim, você agradecer de todos os feitos, o feito principalmente assim. Tem gente que acha que é bobeira, que é o fisiológico, a gente ter que respirar, a gente ter que caminhar, a gente ter que movimentar. Não. Eu acho que desde quando a gente acorda o agradecimento. Acordei, dormi bem, estou respirando, então obrigada, né? Obrigada. E com isso você, né, mais clama do que reclama e a sua vida, ela flui mais positivamente. Kelly, eu quero agradecer a tua participação, né, na Folha do Norte, e no que você precisar, o Jornal Folha do Norte está à disposição. Eu que agradeço aí, né, tem uma surpresa, eu lembro que há anos atrás você fazia todas as minhas divulgações quando eu iniciei na minha jornada, então aí de novo, para mim é um maior prazer, também estou à disposição quando precisar. Sucesso para você, Kelly.